Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar contigo aqui mais uma vez, estudando a palavra de Deus, meditando no espírito e na vida da palavra nesses dias. Nós estamos seguindo a nossa leitura bíblica anual e meditando nessa palavra viva. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nesse dia, assim como falou comigo na meditação que nós separamos para compartilhar no dia de hoje. Há 2 semanas atrás nós falamos, né, sobre a vida do rei Davi e o que ele aprendeu enquanto ele aguardava a chegada da plenitude da promessa de Deus para a sua vida. E foi uma ministração muito rica, muito importante. Eu recomendo você que ainda não assistiu, que assista. A ministração de 2 semanas atrás, da segunda-feira do carnaval, né, nós colocamos ali, você pode acessar aí no canal. E na ministração de hoje nós vamos continuar alguns capítulos à frente, ali no livro de 1 Samuel. Nós vamos meditar especificamente nos capítulos 29 e 30. Há 2 semanas atrás eu falei que essa mensagem de hoje é uma continuação daquela anterior. E nós vamos ver aqui como é que Davi trouxe os aprendizados, enquanto esperava a promessa, para esse contexto de agora, esses 2 capítulos de agora, que eu considero que foram os capítulos mais angustiantes da trajetória do rei Davi, ali naquele tempo em que ele estava se preparando para assumir o trono de Israel. E nós vamos entender o porquê. Quero contextualizar para você 1 Samuel capítulo 29 e em seguida o capítulo 30. A gente viu que Davi ele estava refugiado junto à cidade-estado de Gate, né? Que é uma das cidades dos filisteus. E ali o rei da época se chamava Aques. Então ele estava refugiado, ele com seus 600 homens que compunham o seu bando, a sua companhia, estavam refugiados no território de Gate e prestando serviços ao rei Aques, fazendo a defesa do território e providenciando provisões, né, para aquele reino. E aqui no capítulo 29 aconteceu o seguinte: Aques, que era o rei de Gate, e outros 5 reis filisteus se coligaram, né, de cidades-estados dos filisteus, se coligaram para combater ao reino de Israel, cujo rei era Saul, inimigo mortal de Davi. E Davi, que já tinha um relacionamento de confiança com Aques e vice-versa, quis ir nessa batalha. Mas quando os outros reis viram que Davi e os seus homens estavam junto com Aques, na retaguarda de Aques e o povo de Gate, os outros reis reclamaram e falaram: Não, senhor, não vai. Tu tá maluco, Aques? Tu não lembra, né, que esse daí é aquele Davi que as mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Então você está achando o quê? De que outra forma ele vai se reconciliar com o seu rei, a não ser à custa das nossas cabeças? Então aqueles reis foram frontalmente contra Aques e tanto pressionaram que Aques teve que dizer para Davi: Olha, eu não vejo mal nenhum em você e nos seus homens. Vocês sempre foram fiéis, vocês sempre prestaram serviço. Mas não parece bem aos outros reis que você vá conosco. Então, volta para casa. Imagina isso para Davi, né? A gente viu que Davi já estava ali no 13º ano de perseguição, de rejeição, de sofrimento, de fuga, de esconderijo, de improviso, antes de chegar na sua promessa. Então foi um golpe muito duro essa rejeição daqueles outros reis filisteus ao serviço e à própria pessoa de Davi, a quem, na verdade, Davi representava, que era o reino de Deus naquele momento. Então aquelas pessoas rejeitaram ao rei Davi. E ali Davi, né, como se diz nos dias de hoje, com o rabinho entre as pernas, teve que voltar para a cidade, que já era uma cidade emprestada, vamos dizer assim, uma aldeia emprestada por Aques, né, para ele poder voltar para casa, né? Pense, eu falei para vocês, eram 600 homens da companhia de Davi. E aí a gente entra no capítulo 30 de 1 Samuel, onde mostra que
Davi voltando para a cidade que se chamava Ziclag, né? Chegou nessa cidade e estava tudo arrasado, tudo queimado, né? Não tinha ninguém, a cidade estava vazia. E a Bíblia diz que os amalequitas, que eram outro grupo nômade da região, aproveitando a ausência dos homens de guerra, invadiram, saquearam, levaram tudo, tudo, tudo. Mas naquele momento, Davi não sabia o que tinha acontecido, né? Então a Bíblia diz que eles chegaram e viram aquele quadro de destruição, aquele quadro de arraso total em Ziclag, né? Eles ficaram desesperados com aquilo ali, né? E a gente vai ver como é que foi a reação de Davi e dos seus homens ali e tirar disso algumas reflexões, né? O título dessa mensagem de hoje é: O que fazer quando dá tudo errado? Eu não sei se você já se sentiu assim na sua trajetória de vida. Eu posso dizer que já me senti assim. O que fazer quando dá tudo errado? E é isso que a gente vai aprender com Davi nesse contexto. Então ele voltou para Ziclag, tudo arrasado, tudo queimado, ele não sabia quem estava morto, quem estava vivo, o que tinha acontecido, e levou as mulheres, os filhos, os rebanhos, os bens, tudo. E agora, o que fazer quando dá tudo errado? Ele já vinha de 13 anos de fuga, 13 anos de rejeição, 13 anos de Saul fungando no cangote dele, querendo matar. Tinha acabado de ser rejeitado pelos filisteus, ele deve ter se sentido assim, meu Deus, nem país eu tenho mais, nem pátria eu tenho mais, né? Então, o que eu vou fazer agora? Não tenho cidade, não tenho mulher, não tenho menino, não tem nada. E agora? E para piorar, os homens estavam tão revoltados e tão amargurados que queriam apedrejar a Davi. Pense bem no peso que ele suportou ali. Enfim, vamos ver o que foi que aconteceu, o que Davi fez quando deu tudo errado na vida dele e como é que ele pôde sair dessa situação extremamente calamitosa, extremamente desafiadora para a sua vida, né? Então, quando quando destrói aquilo que é mais importante para você, quando dá tudo errado na sua vida. Vamos ver o que Davi fez? 1 Samuel 30, capítulo 30, versículo 4, a Bíblia diz assim: quando eles viram aquele quadro de calamidade, de incêndio, de saque, de pilhagem, de provavelmente morte, a Bíblia diz no versículo 4: Davi e os seus homens choraram, choraram, choraram até perder as forças. Choraram, choraram tudo que tinha para chorar, né? Imagine um choro reprimido de 13 anos. Um choro que foi a gota d'água daquela trajetória de 13 anos de perseguição. E aí eu repito, eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu já passei por isso. De ter o choro reprimido por muito tempo e num momento chave de mudança da minha vida, chorar tudo que tinha para chorar, né? Davi fez isso. Davi, ele extravasou por meio da emoção, por meio da contrição, por meio daquela amargura, né? As suas lágrimas diante do Senhor. E eu quero dizer para você, meu querido, que nenhuma das lágrimas que nós derramamos é em vão na presença de Deus. A Bíblia diz que as nossas lágrimas ele recolhe no seu odre, né? No seu recipiente. Deus recolhe essas lágrimas, Deus leva em conta essas lágrimas. Deus valoriza essas lágrimas. Pode ser que ninguém veja, só você vê. Deus também vê as tuas lágrimas. Eu lembro agora de Agar, quando fugia da presença de Sara, né, e sem saber o que seria da sua vida no futuro, e ela colocou Ismael ali e se afastou para não ver a morte do menino, e foi chorar. E o anjo lhe apareceu dizendo: Eu sou o Deus que te vê. Eu sou o Deus que te vê. E aquele anjo de Deus trouxe uma mensagem para Agar, né, escrava de Sara, dizendo: Olha, eu vou fazer desse rapaz uma grande nação. A promessa de Abraão está sobre ele também, né?
E assim Deus tomou Ismael e fez dele uma grande nação. Porque Deus é o Deus que te vê, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus é o Deus que nos vê. Então, nenhuma das lágrimas que nós derramamos é perdida diante do Senhor. Ele vê as nossas lágrimas. Então, se algo está dando muito errado na sua vida, eu te recomendo uma coisa: chore, chore, chore diante do Senhor. Não é choramingar para os outros, não é lamuriar e se lamentar para outros, mas é rasgar o teu coração diante do Senhor e chorar o que você precisa chorar. Isso vai ser o começo da cura na sua vida, em nome de Jesus. A segunda coisa que Davi fez, está lá em 1 Samuel 30, versículo 6. Como eu falei, os homens estavam revoltadíssimos, querendo apedrejá-lo, amargurados, né? E aí a Bíblia diz assim: mas Davi se fortaleceu no Senhor. Aleluia. Aqui é a chave da mudança. Davi se fortaleceu no Senhor. E o que eu vou falar aqui não está explícito, mas eu quero arriscar a dizer como foi que Davi se fortaleceu no Senhor. Alguns de vocês já me ouviram falar uma palavra sobre a caverna de Adulão, que era onde Davi se recolhia com esses homens. E a Bíblia diz que eram homens que se juntaram a ele, endividados, amargurados de espírito, rejeitados, gente fora da curva, se juntou a ele naquela caverna durante esse período de fuga, né, que ele estava fugindo de Saul. E nessa caverna, Davi compôs salmos preciosos, que estão na nossa Bíblia até hoje, né? Então aqueles homens, eles foram sendo moldados naquela caverna de Adulão, vendo Davi compor esses salmos em períodos de grande angústia e ver o milagre, o sobrenatural acontecendo, o reino de Deus se estabelecendo através da adoração. Então, eu arrisco a dizer que Davi se fortaleceu no Senhor por meio da adoração, por meio desse derramar diante de Deus com salmos, hinos e cânticos, uma linguagem espiritual que ele conhecia e cultivava muito bem. E por meio da adoração, Davi se fortaleceu no Senhor, né? Então, queridos, adoração é o caminho de sermos fortalecidos e curados, né? É o caminho de sermos restabelecidos à integridade espiritual da nossa vida. Me lembro aqui de uma canção muito preciosa, que é uma versão de uma canção em inglês, que foi gravada há cerca de uns 20 anos, 20 e poucos anos atrás, por um precioso irmão judeu messiânico chamado Paul Wilbur, que mora na Flórida. Ele gravou com Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, uma canção cujo refrão diz: em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus. Então, queridos, por meio da adoração, por meio dessa comunhão com Deus, nós somos fortalecidos. Na presença do Senhor, a força. Aleluia! Ele dá graça e glória ao seu povo. Ele nos abençoa com a sua força. Então, você pode chorar. Não é errado chorar, você deve, você precisa chorar. Mas não pare no choro. Vá para a presença, por meio da adoração, e se fortaleça, se restaure, se renove no Senhor, por meio da adoração a Ele. Aleluia. Davi fez isso. Terceiro aprendizado aqui, terceira prática que ele tomou, 1 Samuel 30, versículos 7 e 8. A Bíblia diz que ele consultou ao Senhor. Ele chamou o sacerdote da época, que trouxe vestes santas, né, por meio das quais eles consultavam ao Senhor, né?
E ali, por meio da estola sacerdotal, Davi consultou ao Senhor para saber, e agora, Deus, o que que eu faço? Né? Eu já chorei, eu já busquei a tua presença manifesta, a tua glória por meio da adoração, e agora? O que que eu faço? Né? E aí Deus foi dando a ele respostas de para onde ele devia ir, o que ele deveria levar, quem deveria ir com ele, quem deveria ficar com o resto de material que sobrou, porque instalação física não tinha mais nada, casa não tinha mais nada, rebanho não tinha mais nada, só tinha as bagagens dos homens, né? Então, Deus orientou a Davi, você vai avançar com 400 homens, 200 vão ficar com as bagagens. E Davi teve o discernimento, né? Eu falei de soft skills, né, na semana passada, ele teve o discernimento de fazer uma gestão de pessoas aí. Deixou aqueles que estavam mais cansados, mais para baixo, com menos força, deixou com a bagagem, 200 homens, e levou 400 com ele para aquilo que Deus havia lhe direcionado. E aí Davi então consultou o Senhor para saber como sair daquela situação. Eu pergunto a você, você já consultou o Senhor? Você já fez isso? Ou a tendência humana? Normalmente a gente esquece de chorar, esquece de adorar e já quer fazer um monte de coisa para resolver a nossa situação. Você consultou o Senhor antes? Ou você acha que Deus não está interessado no seu problema? Deus está pessoalmente interessado no seu problema. Então eu digo para você, consulte ao Senhor, ouça a voz de Deus, e aí você vai ter direção e clareza, seguras, para sair da situação difícil de perda, de derrota que você possa estar enfrentando. Daquilo que deu errado, né? Daquilo que criou expectativa em você e essa expectativa foi frustrada, como um balão, né? Um alfinete ali dá uma pontada e no momento tudo estoura. Mas Deus, ele tem uma palavra certa, uma maneira certa, uma direção segura para te passar, né? Para te passar se você buscar a ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, né? Então, na tranquilidade e na confiança está a vossa força, disse o profeta Isaías. Então, aquieta o coração e aí você vai saber quem é o teu Deus. Aleluia. Então, Davi consultou o Senhor e recebeu uma palavra. Em quarto lugar, 1 Samuel 30, versículos 17 a 20, Davi, de posse dessa palavra, de posse dessa restauração a nível pessoal, né? Ele partiu para a ação, né? Então, quarto ponto aqui, parta para a ação, haja. Você recebeu a direção? Então vai, meu filho, vai na fé, né? Algumas semanas atrás, aliás, há 2 semanas atrás também, nós recebemos uma palavra muito preciosa do nosso pastor aqui, do nosso presbítero, Juan, que ele falou sobre procrastinação, né? Então, procrastinação é justamente isso, você empurrar com a barriga coisas que você sabe e já recebeu uma palavra de Deus para fazer, e você não faz, né? E aqui Davi, ele não deixou para o dia seguinte, ele recebeu, né, a direção de Deus e ele partiu para a ação. Ele foi. E aí quando ele foi, Deus providencialmente, né, traz uma pessoa que escapou da batalha, né, e deu notícias importantes de aonde estavam os familiares que foram sequestrados, aonde estavam os bens, aonde que estava o acampamento. Essa pessoa que Deus colocou no caminho de Davi, debaixo dessa direção, trouxe todas as instruções que Davi precisava. Querido, preste atenção ao teu redor. Preste atenção às pessoas que parecem que são aleatórias, que passam na tua vida, na tua trajetória. Essas pessoas, com certeza, terão informações, terão insights, né? Terão percepções importantes que vão te ajudar a sair do problema, né? A sair da situação difícil, da situação de derrota que você se colocou. Preste atenção nos detalhes. Deus fala muito por meio deles. Amém?
Então, essa pessoa trouxe instruções, porque Davi se propôs a ir, né? Começa a andar, que o mar vai se abrir, né? Começa a andar, eu já falei aqui algumas vezes, de um novo e vivo caminho, um caminho que vai se moldando, vai se configurando, vai se fazendo à medida que você vai caminhando, porque é um caminho vivo, dinâmico, e você precisa ter essa coragem de andar com Deus nessa dinâmica, para você experimentar esses milagres diários que Deus coloca na nossa vida. Então, quarto lugar, vá para a ação, parta para a ação em nome de Jesus. Em quinto, e aí começa a bênção de Deus. Davi partiu para a ação, chegou nesse lugar onde estavam os amalequitas, né, fazendo maior festa, maior carnaval, né, em época ou fora de época, enfim, né, celebrando ali aquela tomada dos despojos, eles estavam desprecavidos, e Davi e aqueles 400 homens batalharam contra aqueles caras que haviam sequestrado suas famílias, e pela graça de Deus retomaram, né, as mulheres, os filhos, os bens, e a Bíblia diz que nada, nada, nada se perdeu. Tudo foi resgatado, tudo foi reconquistado naquela batalha, né? Então veja, queridos, às vezes no momento da dor, no momento da pancada, a gente pensa assim, pronto, né? Acabou, não tem mais esperança, não tem mais solução, morreu tudo, né? É o fim. Mas para Deus nunca é o fim. Amém? Até porque ele é o princípio e o fim. Então, quem determina o fim na nossa vida não são as circunstâncias, não é o dinheiro ou a falta dele, não é a saúde ou a falta dela. Quem determina o fim na nossa vida é o Senhor. Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Não se esqueça disso. O nosso Deus é soberano e nada está acima dele. Amém? Então, é Deus quem determina o princípio e o fim de todas as coisas na nossa vida. E ali Deus determinou o fim daquela luta prolongada. Trouxe um alívio, né? Imagina, queridos, né? Você resgatar aquilo que te é mais precioso, né? Teus familiares, né? Teu cônjuge, teus filhos, né? Aquilo que faz parte da tua história. Então, Davi resgatou tudo isso em Deus, debaixo da direção do Senhor. Aleluia. E aí, em quinto lugar, o que que Davi fez quando ele resgatou tudo aquilo, né? Em quinto lugar, Davi foi generoso e justo com quem ficou lá na retaguarda, né? A Bíblia diz que eles ficaram protegendo o pouquinho de patrimônio que havia restado, né? Então imagina, você passou por um arraso total, todo mundo levou tudo, você não sabe o que aconteceu. Então Davi foi prudente em deixar os 200 que estavam, né, muito cansados, muito abatidos, deixou os 200 lá, cuidando da bagagem, né? Se esses 200 tivessem ido com os outros 400, eles poderiam ser um peso para os 400. Eles não estavam preparados. Então, a gente tem que ter esse discernimento de entender o que que é que eu posso fazer e o que que eu não posso fazer, né? Se eu não estou na frente de batalha, não quer dizer que eu não estou na batalha. Eu posso estar na retaguarda. E aqui a retaguarda, né, nessa história é uma coisa física, mas retaguarda também no sentido espiritual, de estar orando, de estar contribuindo para que outros estejam indo. Tem momentos na nossa vida que a gente não vai estar na linha de frente, mas isso não quer dizer que você não é importante na batalha. No reino de Deus não tem ninguém indispensável. Todos são importantes, né? Aliás, não tem ninguém dispensável, que eu quis dizer. Todos são importantes, todos são necessários, todos são membros do corpo, né? E no corpo de Cristo não tem paralisia, não tem membro disfuncional. Todos precisam agir. Se não é na linha de frente, na retaguarda, é tão santa quanto a linha de frente. E aqui Davi, ele reconheceu isso, ele foi generoso com essas pessoas. Quem esteve na retaguarda também recebeu dos despojos, dos presentes, da herança e do legado, né, que aqueles homens, os 400, resgataram na linha de frente com os amalequitas ali, né? Então,
Com isso eu quero dizer também o seguinte: reconheça quem trabalha ao seu lado, né. Nada no reino começou em você, né. Nada começou em você, nada começou em mim, né. Então eu tenho que ser humilde e reconhecer pessoas que vieram antes de mim, pessoas que construíram uma trajetória que me fez, entrar na vida cristã a partir desse ponto e, pela graça de Deus, continuar mais um capítulo ou alguns capítulos da história do cristianismo na minha geração, né. Mas eu tenho que ler os capítulos anteriores, eu tenho que entender como é que eu estou aqui, quem me antecedeu, né. Eh, e Davi foi generoso com essas pessoas de dentro, né, com essas pessoas que faziam parte, né, da sua companhia ali. Homens que trabalhavam ao seu lado, né, ele os reconheceu como importantes, homens da sua própria geração, que estavam ombro a ombro com ele trabalhando ali. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu tenho irmãos e amigos que trabalham comigo há décadas. E que maravilha é poder trabalhar e servir ao Pai, servir ao reino de Deus com essas pessoas, porque são amigos mais chegados do que irmãos. Quando eu estive fraco, pessoas que me deram a mão. Quando algum deles esteve fraco, pessoas a quem eu dei a mão. Então, dois estando juntos, né? Se um cair, o outro levanta. Então, assim no reino, é maravilhoso trabalhar em companheirismo, né? Não trabalhar sozinho, não liderar sozinho, não fazer nada no reino sozinho, mas trabalhar em companheirismo e honrando o serviço e a cooperação desses irmãos. E por último, né, misturei aqui um pouquinho os pontos, mas o último ponto é esse reconhecimento externo, esse reconhecimento das pessoas que estão externas a esse círculo mais direto de cooperadores ali. 1 Samuel 30, versículos 26 a 31, Davi, ele foi generoso em dar presentes, né, aos anciãos de Judá. A Bíblia diz isso, aos anciãos de Judá. Pessoas que marcaram a sua trajetória, não só nesse momento dessa batalha, mas nas batalhas e nas trajetórias anteriores. Ele enviou presentes. Com isso, queridos, ele foi inteligente, né, em tornar saudáveis essas relações, né, de gratidão, né, tornar saudáveis essas relações. E ali ele reconheceu que aqueles anciãos haviam sido peças importantes, como eu falei, para que ele chegasse até esse momento da sua vida, da sua caminhada, né. Então ele enviou presentes, ele voltou para agradecer. E aí eu pergunto: você faz isso? Você volta para agradecer aquelas pessoas que foram importantes na sua vida? Ou talvez que ainda sejam importantes na sua vida, né? E nessa palavra aqui eu quero fazer algo muito pessoal e que eu preciso deixar isso registrado. Eu quero citar aqui algumas pessoas que já partiram para a eternidade e que foram importantes, que moldaram a minha vida e a minha trajetória no reino. Um deles, o Irã Pereira da Silva. Foi nosso líder na época da equipe de louvor da Igreja Batista Central de Brasília, e foi a primeira pessoa com quem eu comecei a entender o que era discipulado, o que era o reino de Deus. Embora a gente molecão, adolescente ainda, e ele nos abraçou com uma paternidade espiritual fora do comum, né? E foi moldando aquela molecada toda ali, gente da minha idade, né, gente contemporâneo a mim, nos princípios do reino. Embora a congregação não respirasse, não vivesse essa questão de discipulado, mas na prática era o que ele exercia conosco ali naquele círculo mais direto, né, do grupo, da equipe de louvor daquela igreja. E o Irã foi muito importante. Coisas que ele falava lá na minha adolescência, eu vim entender 25 anos depois, quando eu estava realmente no contexto de viver o discipulado, viver o evangelho do reino. Foram sementes que ele lançou lá. A questão do discernimento espiritual, a questão da sensibilidade à voz do Senhor,
a questão da prioridade ao reino de Deus. Isso tudo eu aprendi com Irã Pereira da Silva, a quem eu honro aqui fazendo essa citação. Eu quero citar também outro irmão, Joaquim João Espíndola, que era o coordenador musical daquela igreja na época, que era um homem muito rígido, muito severo nas suas posições, às vezes até um pouco crítico, né, na, principalmente no estilo, né, do que a gente exercia ali como louvor e adoração, mas ao mesmo tempo muito zeloso da conduta, principalmente, dos meninos, né, éramos todos meninos ali. Ele exerceu uma paternidade também dentro do seu entendimento, dentro da sua capacidade de influência sobre a nossa vida. E hoje eu vejo ali muito como o zelo de Deus. E de fato era alguém onde o zelo de Deus realmente consumia a vida dele. Eu tive uma alegria muito grande de, antes dele partir para a eternidade, eu ter um momento de voltar para agradecer. E como foi importante, queridos. Ele teve uma enfermidade, mas ficou internado, depois ele se restabeleceu. E numa janela de tempo de 3 semanas, eu consegui marcar uma visita para ele, né, na casa dele. Ele estava bem, estava lúcido. E ali foi o momento em que eu expressei a gratidão por tudo o que ele tinha colocado, né, por tudo que ele tinha impresso dentro da minha vida, né? E foi um momento do céu, de reconciliação e de gratidão ali diante do Senhor. Poucos dias depois, ele teve uma recaída da enfermidade e não esteve mais consciente. Então, de fato, Deus abriu uma janela ali para que essa honra a quem veio antes de mim acontecesse. Quero citar aqui também outro irmão, chamado Aderson Nunes Sales. Esse faleceu também agora mais recentemente. Era uma pessoa de uma doçura e de uma paixão por Jesus e pela música também, singulares. Talvez eu não tenha conhecido um irmão idoso, bem idoso, né? Ele era um regente aposentado do BGP, aqui de Brasília, Batalhão da Guarda Presidencial, pioneiro na cidade, veio, né, servindo o exército. Era um irmão de uma doçura ímpar e de uma sensibilidade ao Espírito Santo também ímpar. Me ensinou muito sobre liderança, sobre essa sensibilidade ao Senhor, sobre essa sensibilidade no trato com as pessoas, né? Aderson Nunes Sales, eu honro também a memória desse irmão e o serviço que ele prestou, não só na minha vida, mas na vida de toda uma geração de jovens ali que passou, né, sob a regência dele. Era um regente também talentosíssimo, né? Então, honro. E quero honrar também aqui a memória do meu pai, né? Raimundo Venâncio Pereira, falecido em março de 2020, que era um homem que somente no finalzinho da vida dele se rendeu ao Senhor. Mas ele trouxe para a nossa vida um legado de musicalidade, um legado de resiliência, um legado de perseverança, né, incomparáveis. Antes dele piorar da enfermidade, eu também pude ter um momento muito importante com ele, de reconhecer isso, reconhecer a resiliência, reconhecer que ele era incansável, reconhecer todo o esforço que ele fazia do jeito dele, né, pelo bem dos filhos, da maneira dele. E eu reconheci isso e pude declarar o meu amor por ele. Então, homens que influenciaram minha trajetória e cujas palavras e exemplos permanecem firmados no fundo do meu coração, no fundo do meu espírito, e são balizas para minha trajetória desde até agora e continuarão sendo, né? Então, Davi, voltando aqui para a palavra, Davi, ele reconheceu isso em anciãos de Judá. Quem são os cabeças brancas da tua vida que são importantes? Quem são os representantes da geração um pouco mais vivida, experiente que você, a quem você deve esse reconhecimento? Quero te dar um conselho de amigo. Faça isso.
reconheça isso enquanto é tempo. Amém? Porque a gente não sabe o que nos aguarda daqui a 5 segundos, né? Eu espero que seja o Senhor, né, nos aguardando sempre, né? Seja pelo retorno dele ou seja pela nossa partida. Mas enquanto estamos aqui, queridos, vamos honrar a quem deve, honrar quem deve ser honrado. Davi fez isso, então. Então, queridos, eu sei que essa palavra ficou um pouquinho maior do que é de costume, mas você está recebendo aqui algo que veio no meu coração na íntegra. E eu não seria honesto de passar menos do que isso que eu passei, né, de conteúdo, e inclusive de citando nominalmente essas pessoas que eu citei aqui nesse momento. Então, eu aconselho você também a rever essa palavra, ouvir de novo, porque o Espírito Santo vai amplificar nesses 6 pontos que eu coloquei, coisas que você deve fazer e realizar aplicadas no teu contexto e na tua vida. Então, fechando essa palavra, eu falei, né, há 2 semanas atrás de soft skills, né? Você vai ouvir lá, você vai entender, que são competências comportamentais. E Davi aplicou tudo isso aqui nesse contexto onde deu tudo errado na vida dele. Ele aplicou essas competências que ele aprendeu ao longo das pancadas da vida, nessa luta terrível, ele aplicou, né? A questão do se aquietar e ir para a presença de Deus, a questão de você zerar emocionalmente, né? Tudo aquilo que está pesando por meio das lágrimas, por meio do choro, isso tudo é inteligência emocional. Isso tudo é inteligência espiritual também. E Davi aplicou isso na sua vida, né? A questão de ouvir a voz de Deus e de começar a ordenar a sua equipe, o seu time, de acordo com capacidades, necessidades, deficiências, oportunidades. Ele teve essa sabedoria dada por Deus, né? E ele usou essas competências comportamentais para sair desse problemão que ele viveu, de rejeição e de saque, né? Que ele viveu nesses capítulos aqui. E ele mal sabia que enquanto estava acontecendo esse barulho todo na vida dele, lá para o lado de Saul, a coisa também estava pegando. Porque aí os filisteus começaram a apertar o exército de Israel, e foi justamente no desfecho dessa batalha que Deus executou juízo sobre Saul. Poucos dias depois desse acontecimento na vida de Davi, os filisteus apertaram contra Saul, e Saul e seus filhos foram mortos no monte de Gilboa, né? Diz a palavra de Deus. Na continuidade desses capítulos você vai ver isso. Então, queridos, às vezes a luta está pesada, às vezes a luta está apertada. Tem hora que você se sente espremido, né? De todos os lados. Eu quero ser ousado e dizer para você que isso é sinal de que a luta está no seu, né, no seu desfecho, né? No seu desfecho, para que Deus traga lugar espaçoso, né, para a tua vida, para os teus pés, para a tua caminhada, para a tua trajetória. Mas é importante que, enquanto esse momento pós-luta não chegue, você seja inteligente emocional e espiritualmente para aplicar, né, nesse seu contexto, tudo aquilo que Deus está te ensinando ao longo da luta. Amém? Então eu deixo para você essa palavra nesse dia. Recomendo mais uma vez que você ouça de novo, porque o Espírito Santo vai amplificar esses textos e essa palavra. Leia os capítulos 29 e 30 de 1 Samuel, para você entender mais ainda, né, a essência disso que eu estou dizendo aqui. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra viva, eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e ligamentos, e é apta para provar todos os propósitos que há no coração do homem. Te peço que essa palavra faça isso no coração de todos aqueles que a ouvirem, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu sei que há pessoas que estão ouvindo aqui que se sentem como Davi, quando chegaram em Ziclag, toda queimada, toda arrasada. Senhor, eu te peço que especialmente para essas pessoas essa palavra faça todo sentido e que o teu Espírito Santo opere
poderosamente a transformação. Que elas tenham, Senhor, essa coragem de ir para a tua presença, de chorar na tua presença, de adorar a tua presença e extrair da tua presença tudo aquilo que elas precisam realizar em seu contexto desafiador, em seu contexto de luta. Assim eu te peço, Espírito Santo, amplifica essa mensagem no coração e na vida de cada um que a ouvir em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque quando, Senhor, os montes nos cercam, nós olhamos para o alto, de onde vem a salvação, e o Senhor traz a salvação, porque o teu nome é Yeshua. Aleluia. Jeová é salvação. Jesus, tu és a nossa salvação. Por isso, Senhor, hosana, hosana, aleluia. Bendito que vem em nome do Senhor. Ó Senhor, salva-nos. Aleluia. Assim nós oramos nesse dia em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Obrigado por me suportar em amor e ouvir essa palavra. Eu quero recomendar a você que ainda não se inscreveu no nosso canal que faça isso. Procure aí no YouTube, na lupinha, coloca lá @Novo e Vivo Caminho 1972. Se inscreva, ative o teu sininho e de 2 em 2 semanas você vai receber uma palavra viva do coração de Deus para o teu coração. E no meio do caminho, né, entre as 2 semanas, coisas do meu dia a dia eu compartilho ali, né? E para tua edificação, para compartilhar um pouquinho, né, das coisas que me interessam, que captam a minha atenção ali, você pode estar vendo também, tá bom? Deus abençoe poderosamente tua vida, tua casa, tua família, tua semana e seja luz.